Graças a Deus, queridos. Vocês me ouvem? Alguém me ouve? Amém. Oi, pastor, eu ouço o senhor. Amém. Amém. Bênção de Deus. Perdão pelo delayzinho aqui, o tempo. Hoje, então, capítulo 24 do livro de Mateus. Mateus 24 é um sermão profético. Mateus capítulo 24 é o sermão profético a respeito dos tempos do fim. É a profecia da volta de Jesus. E olha como é interessante, porque Mateus, ele fala então desses, o que é relatado aqui em Mateus 24. Um minutinho só. Quem está administrando fundo musical, está muito alto o fundo musical. Não sei só para mim. Um pouquinho mais baixo. Aí. Agora tá bom. Melhorou para você também? Maravilha. O que acontece é que Mateus capítulo 24 fala então dos acontecimentos futuros. A vinda de Jesus. É isso que Jesus relata aqui a partir da pergunta dos discípulos. Ok? Jesus, te agradecemos a Deus pela tua palavra e pedimos que haja revelação, sabedoria, discernimento, entendimento, compreensão. Deus, e um crescimento espiritual, um amadurecimento espiritual da tua palavra. Pois a tua palavra nos faz crescer em fé. A tua palavra alimenta o nosso coração, a tua palavra é lâmpada para o nosso, luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra. Pedimos mais uma vez que o Senhor nos faça compreender as coisas dos céus. Que nossos olhos sejam abertos para as coisas celestiais. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Mateus capítulo 24 diz assim: quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos quando isso tudo vai acontecer. Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Olha o que Jesus disse, olha. Jesus, olhando para o templo, ele diz, olha, não ficará pedra sobre pedra. Aí os discípulos, quando ouviram isso, perguntaram: Jesus, o Senhor disse que isso tudo será destruído? Sim, sim. Mas dize-nos, quando acontecerá essas coisas? Quando tudo isso vai acontecer? Qual é o sinal da sua volta e do fim dos tempos? Uma pergunta importante, que eu e você também queremos saber. Quando que é a volta de Jesus? Ele está dizendo, olha, não restará pedra sobre pedra. Tudo vai ser destruído. Jesus estava anunciando o reino dos céus, que é chegado o reino dos céus. E os discípulos, então, começam a perguntar: Jesus, mas quando vai acontecer? Nós já entendemos que o Senhor está dizendo que virá com o seu reino para cá, mas queremos saber quando que isso tudo vai acontecer. E é quando, então, Jesus agora começa a responder. E Jesus diz assim: não deixem que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras. Interessante. Porque a primeira coisa que Jesus está dizendo aqui é que é para cuidar com o engano. É interessante, engano. O que é o engano? Alguém que ouviu algo que não era verdade. É o falso ensino. Cuidado. Não deixe que ninguém vos engane.
que Jesus está dizendo? Um dos sinais do fim dos tempos é o falso ensino. Não deixe que ninguém nos engane. Atentem-se. Por quê? Porque no final dos tempos haverão muitos que disseminarão um falso ensino. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Então Jesus está dizendo, olha, primeira coisa, um dos sinais do fim dos tempos, haverá falso ensino. Mas também haverá guerras e rumor de guerra. Aí eu pergunto para você, desde pequeno, desde criança, você ouve falar a respeito de guerras e rumores de guerras? Você ouve sobre guerra? Ou seja, esse sinal profético já se cumpre há muito tempo, então. Você sempre ouviu durante a sua vida inteira a respeito de guerra e rumor de guerra. Falso ensino, um engano também. Esses são sinais. Jesus está dizendo, olha, nos tempos do fim, muito cuidado, pois muitos disseminarão um falso ensino. E outros, vocês ouvirão também falar de guerra e rumor de guerra. Mas também, Jesus continuou dizendo, sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Ou seja, Jesus disse, o falso ensino e também guerra e rumor de guerra, isso ainda não é o fim. Então, eu sei que quando a gente ouve, né, olha, as guerras estão acontecendo, isso é um sinal, mas isso ainda não é o fim. Jesus disse que quando essas coisas estivessem acontecendo, ainda não era o fim. Ainda não seria o fim. Aí ele continua dizendo, uma nação, 7, guerreará contra outra nação, e um reino contra outro. Haverá fome, terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso será apenas o início das dores de parto. Olha, Jesus está dizendo, quando vocês ouvirem sobre guerra, quando ouvirem, vocês perceberem, virem nações se levantando contra nações, haverá fome e terremoto. Pois bem, você já ouviu sobre fome, terremoto, guerras, rumores de guerras, falso ensino. Isso tudo a gente já viu. Mas Jesus está dizendo, ainda não é o fim, isso é o início das dores, isso é o início do tempo do fim. Portanto, se você já viu isso ao longo da sua vida, Jesus está dizendo, esse é um sinal da volta dele, mas ainda não é o final do final. Isso só seria o início das coisas, o início do tempo do fim. Então isso tudo já tem acontecido. Guerra, rumor de guerra, terremoto, já tem acontecido fome, nação guerreando contra nação. Tudo isso Jesus disse, que era o princípio das dores. 9. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Olha só, a morte agora, perseguição. Jesus está dizendo, tudo isso é só o início dos tempos do fim. Quando vocês perceberem essas coisas acontecendo, está próximo, mas ainda não é o fim. É o início dos tempos do fim. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Interessante, porque aqui Jesus fala no versículo 12 que o amor de muitos esfriará. Eu sei que quando nós olhamos para o mundo, né, a gente diz, olha que maldade está na terra, né? Olha, o amor se esfriou. Cada vez mais o amor tem se esfriado. Isso é uma verdade? Claro que é uma verdade. O amor de muitos tem se esfriado. Só que aqui no original, no hebraico, é ágape. O ágape de muitos se esfriará. Aí eu pergunto para você, o amor de Deus, o ágape, o ímpio carrega o ágape? O ímpio carrega o ágape? Não. Ágape, o amor de Deus, só carrega crente. Só crente que carrega o ágape, o amor de Deus. Ele foi alcançado pelo amor de Deus. Então o que Jesus está dizendo? Olha, nos tempos do fim, o ágape de muitos esfriará. Mas o que é o ágape esfriado? O que é o amor de crente? O amor de crente que ficou frio, se esfriou. O que é isso? É quando? Vamos lá.
O que é um crente cheio do amor de Deus? Ele está servindo pessoas. Ele está servindo pessoas, ele está proclamando o evangelho. Ele está não vivendo uma vida para ele, mas ele está vivendo uma vida em favor de outros. Jesus está dizendo que nos tempos do fim, muitos não viveriam, não transbordariam o ágape. Esse ágape seria esfriado. Sabe o que é o ágape esfriado? É quando cada um busca resolver a sua própria vida. É quando um cristão ele vive para ele mesmo. Ele não vive para outros. Ele não vive, a sua vida não é em favor de alguém, em ganhar, em pregar o evangelho, em anunciar as boas novas. Não, ele vive uma vida para ele. É uma vida isolada, uma vida independente. Jesus estava dizendo, o sinal dos tempos do fim é que muitos viverão uma vida buscando seus próprios interesses. São crentes, mas eles não vivem o ágape. O ágape é esfriado. Eles vivem uma vida para eles mesmos. Eles buscam resolver a vida deles. E o outro, e o mundo, e os ímpios, e os gentios, e aqueles que não receberam a Cristo, não, eles não vão receber amor de Deus. Por quê? Porque o ágape de muitos se esfriará. Um dos sinais do tempo do fim é que muitos crentes, eles viverão uma vida somente para eles. Eles pegarão o evangelho, e ao invés de o evangelho afetar eles para serem um canal de vida para muitos outros, não. Ele se torna uma represa e não uma fonte. Jesus estava dizendo, esses sinais são sinais do tempo do fim. Os discípulos estavam perguntando, Jesus, mas quando será a tua volta? Jesus está dizendo, quando vocês ouvirem sobre guerra, rumor de guerra, quando vocês ouvirem sobre perseguições, violência, vocês estão ouvindo sobre fome, terremoto, isso é o início das dores. E tem mais uma coisa, quando eu estiver próximo da minha volta, quando eu estiver próximo de trazer o reino para a terra, saiba de algo, o amor de muito crente vai se esfriar. Muito crente vai viver somente para si. Não vai viver em favor do outro. Não vai viver em favor de uma vida compartilhada. Não, vai viver uma vida buscando seus próprios interesses. Hoje que nós percebemos, muitos cristãos carregam um ágape esfriado, um amor esfriado. É uma vida que não é compartilhada. É uma vida que não é em favor de algum irmão. Não é em favor de outro. Até do ímpio para alcançar. Esse é o sinal de que o ágape se esfriou. Lembra-se, não é o amor do mundo se esfriando. Embora o amor do mundo já nem tem, né? O amor do mundo é falso, é uma hipocrisia. Mas aqui está dizendo que o ágape, no fim dos tempos, o ágape esfriará. É mais um sinal. Então, a minha pergunta é, você já ouviu sobre terremoto, sobre guerra, sobre fome, sobre perseguições, sobre um falso ensino? Tudo isso você já tem ouvido. E você também percebe que o ágape de muitos se esfriou? Se você consegue perceber isso, isso é um sinal profético que Jesus está prestes a voltar. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Lembra-se que o sermão aqui, que Jesus está falando, ele está falando para crente, está falando a respeito do reino dos céus. É reino. Quando a gente ouve salvação aqui, salvo é sozo. Sozo, salvo, ele será salvo. Não é salvo da condenação eterna, porque está falando do reino dos céus. Esse será salvo, salvo de ficar fora do reino, porque está falando do reino, falando do inferno. Ele está dizendo, quem mantiver o seu amor aquecido até o fim, esse será salvo. Salvo do quê, pastor? Salvo de ficar fora do reino. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Olha só, as boas novas a respeito do reino, as boas novas a respeito do quê? Do reino, reino dos céus, serão anunciadas em todo o mundo. Hoje, com a internet, com a televisão, o evangelho tem sido pregado, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. O que Jesus estava dizendo? As nações serão evangelizadas. Então, após o evangelho ser proclamado, ser propagado, então virá o fim. Você tem percebido que cada vez mais o evangelho tem chegado a muitos lugares antes inabitados.
Jesus está dizendo, então virá o fim. Interessante, porque Jesus está dizendo que é o evangelho do reino dos céus. A proclamação. O autor aos Hebreus diz que nós podemos aguardar e apressar a volta de Cristo Jesus. Vamos ser sinceros, seja franco. Você consegue acelerar os tempos de Deus? Eu e você não conseguimos fazer isso. Não cabe a nós fazer isso. Mas o autor aos Hebreus está dizendo que nós iremos aguardar e apressar a volta de Cristo. Mas como isso pode ser possível, pastor? Bom, enquanto nós esperamos a volta de Cristo e nós pregamos o Evangelho, Jesus está dizendo aqui que quando o Evangelho for pregado em todas as nações, o Evangelho do Reino, então virá o fim. Cada vez que você proclama o Evangelho para o ímpio, você está apressando a volta de Cristo Jesus. Nós estamos aguardando a volta dele, mas cada vez que nós proclamamos o Evangelho, entregamos a mensagem redentiva do Evangelho, nós estamos apressando a volta de Cristo Jesus. Porque quanto mais rápido o Evangelho chegar a todas as nações, mais disseminado for a mensagem, mais rápido Jesus voltará. Portanto, eu e você podemos viver esse paradoxo, aguardando e apressando a volta de Cristo Jesus. Aí Jesus disse, chegará o fim, o dia, em que vocês verão aquilo que o profeta Daniel falou, a abominável desolação. Versículo 15. A abominável desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê, entenda. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço do alto da casa, não desça para pegar essas coisas. Quem estiver no campo, não volte para pegar o manto. Que terríveis serão dias, aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno, nem no sábado, pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo. E nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo da calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria. Mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Portanto, se alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei isso de antemão. Portanto, se alguém disser, ele está no deserto, nem se deem ao trabalho de sair para procurá-lo. E se disserem, está escondido aqui, não acreditem. Porque assim como um relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Olha como é interessante. O que Jesus está dizendo? Quando vocês virem um abominável desolação, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para os judeus. Jesus está dizendo que haveria uma abominável desolação. Ele estava se referindo ao templo. O templo será reconstruído. A gente já leu sobre isso. O templo será reconstruído. É isso que os judeus estão aguardando lá em Jerusalém hoje. Que o templo seja reconstruído. Quando o templo for reconstruído, haverá paz. O anticristo estabelecerá paz na terra. Só que a palavra de Deus diz que depois de 3 anos e meio de paz, haverá uma profanação do templo. Uma abominável desolação. O templo será profanado. Quando o templo for profanado, os judeus verão isso e dirão, não, mas esse não é o Messias então. Esse é anticristo.
A partir desse momento, haverá grande perseguição na terra. Cristãos serão perseguidos, judeus serão perseguidos pelo anticristo. Jesus está dizendo, olha, quando vocês virem todos esses sinais, está próximo da minha volta. Amor de muitos esfriando, guerra, rumor de guerra, terremotos, fome, pestilências, virulências na terra, tudo isso são sinais. E preste atenção numa coisa, quando acontecer uma abominação no templo, inicia grande perseguição. Fujam e não acreditem, porque muitos dirão, esse é o Cristo, ele está ali, ele está lá. Não acreditem. Muitos fujam, e ai daquelas que estiverem grávidas nesses dias. A perseguição do anticristo. A perseguição do anticristo aos cristãos e aos judeus será como nunca antes. E olha que hoje muitas pessoas, agora nesse momento, estão sofrendo perseguição por causa do evangelho. Mas Jesus está dizendo que nos tempos do fim, a perseguição seria como nunca antes. Não acreditem quando muitos disserem, ele está aqui, ele está ali. Não acreditem. Por quê? Porque como o relâmpago sai do leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Olha só, sinais, a lua não dando mais a sua luz. O que vai acontecer? Virá juízo sobre a terra. O sol escurecerá. O que é isso? Eclipse. O sol escurecerá, eclipse. A lua não dará a sua luz. Eclipse. As estrelas cairão do céu. Aqui, Jesus está dizendo, as estrelas cairão do céu, mas você sabe que uma estrela, ela é maior do que o planeta Terra. Portanto, é meteoros que irão cair sobre a terra. Haverá juízo dos céus sobre a terra. Jesus está dizendo, vocês querem saber quando que vai acontecer minha vinda? Sim, Jesus, nós queremos saber. Jesus está dizendo, quando vocês virem todos esses sinais, esses serão sinais de que eu estou prestes a voltar. A minha vinda está às portas. Quando vocês virem o templo sendo profanado, pastor, hoje o templo está construído? Não, os judeus estão lá hoje pedindo para construir o templo. E é isso que vai acontecer logo, logo. O anticristo vai aparecer e vai estabelecer paz mundial. Eles vão construir o templo. Todos os outros sinais nós já vimos, mas quando o templo for construído, irmão, quando você ouvir uma notícia que o templo está prestes a ser construído, que eu e você sejamos arrebatados nesses dias. Por quê? Se o templo for reconstruído, quando o templo for reconstruído, é porque está iniciando um período de 7 anos da grande tribulação aqui na Terra. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Jesus está dizendo, quando o templo for reconstruído, e depois de 3 anos e meio, haverá uma abominação no templo. Então, haverá grande perseguição. E depois desse tempo, eu estou prestes a voltar. Eu estou voltando. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. Ou seja, depois de meteoro cair na terra, a lua se tornando em sangue, trevas densas trevas por toda a terra, escuridão, perseguição, morte, pestilência, virulência, terremoto, fome, desigualdade social, falso ensino, perseguição, tudo isso. Então, vocês verão um sinal no céu, que é a vinda do Filho do Homem. E haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. 30. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Sabe, Jesus veio há 2000 anos atrás. Só que ele não veio em poder e não veio em glória. Ele veio como pobrezinho de Belém. Ele veio como alguém indefeso. Ele veio como um menino indefeso, perseguido. Jesus se fazendo homem. Essa é a primeira vinda de Jesus. Mas ele estava dizendo para os discípulos, eu voltarei. Mas não será como a minha primeira vinda. Quando eu voltar, todos verão no céu o sinal do Filho do Homem vindo das nuvens com poder e glória. Ele veio como pobrezinho de Belém, mas voltará como glorioso da Nova Jerusalém.
Ele virá reinar. Ele virá estabelecer o seu governo aqui na terra. Sabe, irmãos, o sermão profético de Mateus capítulo 24, o sermão profético a respeito dos tempos do fim, o sermão profético a respeito de Jesus, é uma sentença de esperança para nós. Jesus virá estabelecer o seu governo aqui na terra. Essa é uma santa vocação, uma santa esperança. Sabe, todo cristão precisa desejar a volta de Cristo Jesus. Não sei você, mas eu anseio por dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ah, Jesus, volte. Estabeleça o seu reino. Todo cristão genuíno, ele tem um clamor Maranata dentro dele. Todo crente genuíno, é por isso, irmãos, que nós reunimos. Por isso que hoje nós vamos estar agora aqui na imersão. Existe um clamor dizendo: Jesus, nós amamos a tua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, estabeleça o seu reino. Nós desejamos o teu reino. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque deles é o reino. Que o Senhor encontre no meu e no seu coração um desejo ardente pela manifestação da sua volta, no seu reino aqui na terra. Ele enviará. Jesus está dizendo: olha, todos esses serão sinais da minha volta. Depois que todas essas coisas acontecerem, vocês verão o sinal nos céus, é o Filho do Homem descendo para estabelecer o seu reino. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra no céu. Peraí, todos verão o Filho do Homem em glória? Sim. E ele enviará os seus anjos com um forte sopro de trombeta. O que é a trombeta tocando? É a convocação. E o que vai acontecer, pastor, quando Jesus aparecer então nas nuvens? Bom, Jesus reunirá com seus anjos, reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo. Você foi escolhido? Eu e você seremos reunidos com ele, de uma extremidade à outra do céu. Agora chegou o dia. Chegou o grande dia que Jesus estabelecerá o seu reino aqui na terra. Todos os cristãos de todas as épocas, aqueles que viveram há 500 anos antes de nós, aqueles que viveram há 2000 anos antes de nós, aqueles que viveram há 4000 anos antes de nós, todos os filhos, todos os cristãos serão reunidos. Eles serão reunidos, os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Agora, aprendam a lição da figueira. Até aqui Jesus diz a respeito dos sinais da sua vinda. Agora Jesus faz uma analogia. Jesus fala assim: aprendam a parábola, a lição da figueira. Pastor, a lição da figueira. Jesus está usando um exemplo, uma analogia agora. A figueira aponta para o povo de Israel. Olhem para o povo de Israel, olhem para a figueira. A figueira aqui, nessa parábola de Jesus, nesse ensino de Jesus, nesse sermão profético, Jesus faz uma analogia dizendo: olha, olhem, atentem-se para a figueira. Figueira, o povo de Israel. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está próximo o verão. Espera aí. Se a figueira é o povo de Israel, ele está dizendo: quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar. Pois bem, e você podemos dizer assim: mas pastor, faz 2000 anos, fazia quase 2000 anos agora que Israel não existia mais. Os judeus estavam espalhados pelo mundo, e o Estado de Israel não existia. Que figueira? Que figueira Jesus está falando? Irmão, se você ouvisse isso há 100 anos atrás, você talvez ia perguntar: mas pastor, não faz sentido, porque nem figueira tem mais. O povo de Israel, depois que foi destruído o templo, foi disperso pelo mundo, não tem mais templo e não tem mais o povo de Israel, não tem mais o Estado de Israel. Pois é, mas em 1947, o Estado de Israel voltou a ser nação. Agora, 1947, nós estamos falando de coisa de 70 anos atrás. 70 anos atrás. Israel, a figueira, começou a florescer. Hoje os judeus estão voltando para Jerusalém
estão voltando para Israel. Estão sendo reunidos das nações. Eles estavam espalhados pelo mundo inteiro. Lembra que nós lemos que Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, que maltrata os profetas e apedrejam aqueles que a ti foram enviados. Quantas vezes, Israel, eu quis te ajuntar como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu desprezou. Lembra-se disso? Jesus disse que Israel, os judeus, estavam desprezando. E por conta disso, seriam espalhados pelo mundo. Foi isso que aconteceu. Mas agora a profecia é que os judeus voltariam para casa. Atentem-se para a figueira. A figueira é Israel. Os brotos são aqueles quando começar a florescer, ou seja, a figueira voltar a ser figueira e começar a florescer. É Israel voltando para casa. Hoje você vai a Israel, quando você chega lá, eles perguntam para você, lá na polícia israelense, né, quando você passa pelas cancelas, eles perguntam para você, você é judeu? Se você é judeu, eles falam, bem-vindo de volta ao nosso lar. Por quê? Porque são os brotos. Os judeus agora estão voltando para casa. Jesus disse, atentem para a figueira. A figueira, o povo de Israel. Quando os brotos, as folhas, os ramos surgirem e as folhas começarem a brotar, atente-se, porque está próximo do verão, está próximo da minha volta. Nós já estamos vendo isso acontecendo há 70 anos. O que isso quer dizer, pastor? É que ele está às portas. A volta de Cristo Jesus é chegada. Está muito próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo. A porta. Eu lhes digo a verdade. Esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. Meu Deus do céu! Se nós estamos vendo isso acontecendo, Jesus estava dizendo, não passará esta geração. Irmão, isso aqui é uma das coisas mais profundas aqui, que isso marca muito meu coração. Porque nós somos a geração que está vendo isso acontecendo. E já faz 70 anos que a figueira já está brotando. As folhas, Israel está voltando para casa. E Jesus estava dizendo que não passaria essa geração. Eu creio. Eu não posso afirmar isso. Ninguém sabe o dia nem a hora. Somente Deus Pai que está no céu. Mas o fato é que Jesus disse que não passaria essa geração. E se você é da geração que está percebendo todas essas coisas acontecerem, existe uma esperança profética para todos nós, para você. Ele disse que não passaria essa geração. Eu creio que nós somos, se não a nós e nossos filhos, a geração do arrebatamento. Amém? Jesus disse, contudo, eu lhes digo a verdade, 34, essa geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Jesus estava dizendo que ninguém sabe a hora exata, nem os anjos sabem quando acontecerá. E aí Jesus fala assim, nem o Filho, é Jesus falando. Quem era o Filho? Jesus. Só que Jesus enterra, ele está falando nem o Filho, nem eu, porque ele falava que ele era o Filho de Deus. Está dizendo, nem eu sei. Pois é, mas isso está falando com Jesus em carne. Mas Jesus em espírito, ele é um com o Pai. Certamente Jesus sabe o dia e a hora, porque ele é um com Deus Pai. Mas quando Jesus estava falando, nem Filho, não adianta vocês perguntarem a hora exata para mim, porque eu não sei. Nem os anjos, nem eu sei exatamente o dia que ele virá. No entanto, Jesus disse, todos esses são sinais, atentem para os sinais. Portanto, irmãos, eu sei que a gente fica muitas vezes, né, é sinal da volta, o que vai acontecer? Olha o Papa, olha o que está acontecendo, olha o chip, a tecnologia, tá, tudo isso são elementos que talvez façam sentido. Mas quando a gente deve olhar o relógio de Deus na terra, é o judeu e o templo. O judeu e o templo. Portanto, os judeus já estão voltando para casa.
Só falta o templo ser reconstruído. Os sinais proféticos do tempo do fim. Então eu e você não seremos pegos desprevenidos. Sabe, a palavra de Deus está nos ensinando, está dizendo quando que ele vem. E é melhor nós sermos virgens prudentes e nós buscarmos a realidade do reino dos céus. Porque ele está voltando para estabelecer o seu reino e para levar a sua igreja. 37. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia a sua rotina de banquetes, festas. Voltei aqui. Eu sei que você imaginou que eu tivesse sido arrebatado, né? Mas não, se você não foi, eu também não fui, porque você vai reinar junto comigo. Aleluia. O pastor foi arrebatado. Irmãos, imagina a glória. Imagina nós estarmos num culto, um GC, nós estarmos reunidos e aí sermos arrebatados no dia do arrebatamento. Que glória. Nós estarmos às 3 horas da tarde, 2 horas da tarde numa imersão. Pode ser hoje. Pode ser. Ele vai arrebatar a sua igreja. Que santa esperança, né? Aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A minha internet, o celular aqui, aqueceu tanto por conta do sol aqui, e aí ele entrou em modo de emergência aqui, por conta que estava muito quente. Aí ele demora um pouquinho para esfriar, e aí agora retornou. Pois bem, 37. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia uma rotina de festas, banquetes e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será
na vinda do Filho do Homem. Olha agora o que Jesus diz, versículo 40. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo. Perceba, Jesus, quando é que vem? Quando é que o Senhor vem? Quando todos esses sinais acontecerem. Vocês verão. Olhem para terremotos, guerras, rumores de guerras, perseguições, fome, pestilência, virulência, falso ensino, e também atentem-se para Israel, quando Israel estiver voltando para casa, os brotos e as folhas, está próximo da minha volta, está próximo o verão. Mas também percebam uma coisa, acontecerá, a terra estará como nos dias de Noé. Irmãos, Deus mandou um dilúvio porque havia muita perversão na terra. Aí eu pergunto para você, você tem percebido que tem muita perversão na terra novamente? Sim ou não? Pois bem, esse é um sinal. Esse é um sinal da volta de Cristo Jesus. Aí Jesus está dizendo assim, olha, percebam, 2 homens estarão trabalhando juntos no campo. 2 homens. Um será levado e outro deixado. Espera aí, pastor. Quer dizer que na volta de Cristo, um será levado e outro será deixado? Sim. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, pois não sabem que ocasião o seu senhor virá. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. O que Jesus está dizendo? Esse é o arrebatamento. Tem aqueles que serão levados e tem aqueles que serão deixados. Pastor, mas não são crentes? São crentes. E aí o que acontece? Bom, alguns passarão aqui a tribulação aqui na terra e outros serão levados. Mas, pastor, qual é a diferença? Quem que vai ser levado e quem que não será? Vamos lá. 45. O servo fiel e sensato é aquele a quem seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Se o senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo for mau e pensar, o meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer e a beber e se embriagar, o senhor desse servo voltará em dia que não se espera, e em hora que não se conhece. Cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha o que Jesus está dizendo, que por ocasião do arrebatamento, alguns serão deixados e outros serão levados. Portanto, é aqui que há a distinção entre aqueles que vão reinar e aqueles que não vão. Jesus está dizendo que aqueles que forem servos fiéis e sensatos, encarregados de cuidar daquilo que o Senhor ama, esses serão levados. Mas aqueles que forem encontrados displicentes, insensíveis, insubmissos, aqueles que desprezam o chamado do Senhor, de cuidar daquilo que o Senhor ama, de amar aquilo que o Senhor ama, de edificar aquilo que o Senhor edifica, esses ficarão de fora. Portanto, todo crente está livre do inferno. Você creu, você está livre do inferno. Mas, para reinar com Ele, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar amando o que Ele ama. Nós precisamos estar cuidando daquilo que Ele cuida. Nós precisamos estar gerando aquilo que Ele gera. Amém? Amém? Valorizando aquilo que Ele valoriza. Que eu e você, nesses dias, sejamos encontrados cristãos vencedores. Aqueles que amam a casa de Deus, aqueles que edificam a casa de Deus. Pois alguns serão deixados no campo, outros serão levados. Que eu e você sejamos encontrados fiéis. Quero declarar sobre a sua vida que a revelação do reino tem sido manifesta sobre você. Que é uma esperança, uma vocação no seu coração. Um chamamento para ser um cristão vencedor. Para ser um cristão maduro. Alguém que edifica a casa de Deus. Alguém que cuida daquilo que o seu Senhor confiou.
Jesus termina a parábola aqui, o sermão de Mateus 24, falando: alguns serão deixados, outros serão levados. Alguns pensarão: não, mas Jesus não vai voltar agora, tem muito tempo. Acontecerá, porém, se o servo for mau e pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, comer e beber e se embriagar, o senhor desse servo voltará no dia que ele não espera e na hora que ele não conhece. E haverá choro e ranger de dentes. Mas eu sei que para mim e para a sua vida não haverá choro e ranger de dentes. Haverá alegria e grande contentamento, pois nós seremos achados vencedores. Amém? Que no seu coração haja um desejo maranata, que a sua vida seja para edificar aquilo que o Senhor está edificando na terra. Que o seu coração valorize aquilo que Deus valoriza. Ame o que Jesus ama. Ame a casa de Deus. Cuide daquilo que o Senhor confiou. Use as suas habilidades, seus talentos para servir ao Senhor. E quando Ele voltar, nós não seremos pegos desprevenidos. Amém? Amém? Finalizamos aqui nosso devocional. Hoje, Mateus capítulo 24, sermão profético. E amanhã nós voltamos aqui. Jesus vai dar vários exemplos agora, as parábolas de quem vai reinar e quem não vai. De quem será estabelecido no reino e quem ficará de fora do reino. Amém? Senhor Jesus, te agradecemos pela tua palavra revelada. Podemos ver, ó Deus, o plano da redenção, o plano da salvação. Podemos ver, ó Deus, o plano do teu reino. Nós estamos atentos aos sinais. Nós, como igreja, Deus, declaramos: nós estamos com os nossos olhos abertos, nosso espírito atento aos sinais da tua volta. E nós declaramos que seremos achados vencedores. Quero declarar sobre cada irmão meu: ó Deus, que nenhum seja displicente, nenhum fique indiferente ao reino que virá. Todos nós sejamos achados vencedores, sensatos, maduros, intensos, apaixonados pela tua casa. Sejamos os servos fiéis, que receberão a recompensa do Senhor. E nós reinaremos com o Senhor por 1000 anos aqui na terra. Nós oramos, declaramos e nos apropriamos dessa revelação. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido irmão? Amém? Amanhã, então, voltamos nosso devocional, verbo do alfa ao ômega. Voltamos, então, com a parábola de Jesus a respeito dos tempos do fim. Amanhã, capítulo 25. Amém? Graça e paz, uma boa tarde para você, um bom sábado para você e para aqueles que vão participar da imersão. Será profundo, será profético, será revelador. Lembrando que toda reunião nossa, se preocupe em compartilhar algo que o Senhor colocou no seu coração. E você certamente será cheio. Amém? Nós vamos partir o pão. Nós vamos deixar fluir. Hoje é um dia de nós fluirmos no Senhor em níveis mais ousados e mais profundos. Amém? Graça e paz. Até logo mais. Amo a sua vida. Grato pela sua fidelidade nós estarmos aqui no nosso devocional. Ainda que a nossa agenda muitas vezes seja desafiadora. Mas se o Senhor voltasse agora, nós seríamos achados vencedores aqui. Amém. Graça e paz. Até amanhã. Paz, queridos.